Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Baldcast. Dessa vez num formato um pouco diferente. Vamos conversar com os candidatos à OAB, as eleições que estão se aproximando, né? Fortalecer aí o debate para toda a advocacia. Eu aqui como host, dessa vez sozinha, Maria Eduarda, vocês já conhecem. Nossos candidatos da Chapa 1, vou pedir que se apresentem. Então vamos lá. Então, olá todo mundo, né, do Baldcast, dizer que é uma alegria de estarmos aqui para falar, né, desse pleito eleitoral da OAB, né, aqui nas eleições de 2024, que vai acontecer dia 19 de novembro, né? Eu sou Eduardo Roberto, sou advogado há 22 anos, sou professor universitário há 12 anos e assumi essa missão, né, de estar à frente dessa chapa 1, né, buscando uma terceira via, buscando um processo eleitoral de baixo custo, onde nós trazemos propostas de ideias e ideais para toda a advocacia sergipana. Boa tarde, Duda. É um prazer estar aqui. Eu sou Jussara, é, sou mãe, sou advogada, exerço a minha profissão já tem 10 anos, né? Uma década que milito. E estamos juntos aí com a Chapa 1, né? Na construção de um sonho, né? De ver a nossa OAB verdadeiramente representada. Perfeito. Vamos fazer um episódio mais bate-bola, né? Mais perguntas e respostas, um formato diferente aqui para a audiência da Balde. Então eu vou começar, porque o foco da Balde é falar justamente sobre gestão nos maiores âmbitos dela, né? Então eu vou começar perguntando quais são as suas propostas para modernizar e fortalecer a gestão da OAB de forma a garantir maior eficiência e transparência para a advocacia. Então, essa questão da gestão é muito interessante, né? Porque você fazer gestão é você fazer política. E o nosso grupo, ele tem como proposta, né, de implementar essa gestão dentro da realidade do conselho, né, da OAB, né, para que a gente possa fazer política e não politicagem para todos os advogados e advogadas do estado de Sergipe. Então, a gente tem uma proposta, primeiro, da representatividade, né, uma proposta muito interessante, porque a gente acolhe o advogado, então a gente criou ideias e ideais, né, ouvindo a nossa classe, né, está vendo realmente o que é que está mais, né, pegando, qual é a dor da advocacia. Então foi assim que a gente construiu né, nesse aspecto de gestão. Então a gente tem, lógico, nós somos um grupo, né, que são formados por professores, por advogados muito competentes, né? A gente está trazendo a doutora Jussara, é uma mulher, advogada do interior, né, da cidade de Cristinápolis, para que a gente possa realmente, né, agregar todos os advogados, né, sem distinção, né, a gente não está tratando sobre segregação e sim agregar. Então a representatividade ele vem trazer os advogados dos municípios, né, que não estão aqui na capital para que façam parte da gestão, né? Como eu falei, somos advogados atuantes, né? Somos professores, advogados, mas não nos deslegitima, né, na qualidade de professor, de estar, né, concorrendo à vaga, à presidência, a trazer essa chapa para concorrer às eleições da ordem. Então, a gente tem a primeira proposta, né, de agregar e não segregar, onde a gente tem uma participação, né, ativa dos advogados que militam no interior de Sergipe, para que eles venham para a nossa capital e também faça parte da gestão. É a gestão participativa, né, onde o advogado ele vai, né, efetivamente participar, né, de todos os passos que serão dados na gestão. Outra questão que é muito interessante, né, eu digo que a gente vai fazer um trabalho excelente na Escola Superior de Advocacia, onde a gente traz uma capacitação continuada, né, onde a gente tem não aquela oficina de inicialização, né, que a gestão atual tem de 3 dias, mas o advogado início de carreira, ele vai ter um acompanhamento de uma capacitação continuada nos primeiros 12 meses, né, do exercício da sua profissão. Porque nós somos da academia e a gente sabe que na universidade a gente não aprende sobre gestão, empreendedorismo, né? Então a ESA, como uma das nossas propostas, vem para implementar, né, o advogado no início de carreira, a toda a advocacia, essa possibilidade também dele ser capacitado, dele agregar conhecimentos no que se refere à gestão do seu escritório. Você já me adiantou as minhas duas próximas perguntas aí, Ei, já que na bom. resposta da primeira. Mas, para ser mais específico, você falou muito na composição da chapa, né? Que tem diversos professores, são pessoas muito conhecidas no meio da advocacia, principalmente aí com os advogados mais jovens. Já é uma resposta, mas para a gente discorrer mais sobre isso. Como foi escolhido os integrantes da chapa, né? Como foi
estendo a pergunta também a Jussara, que está integrando a chapa, né? Como foi escolhido os integrantes, qual foi o critério e quais as competências que eles vão trazer para fortalecer a gestão. Eu quero passar para a Jussara, que daí qualquer coisa eu também complemento. Pois Perfeito, é. perfeito. Então, veja, Duda, a nossa chapa, né, a da representatividade, ela se formou assim por um sentimento mesmo da advocacia, de inconformidade, de insatisfação com a gestão. É assim que ela surge. Esse movimento, ele começa aquele ruído, né, com os professores. Eu, né, na eleição passada, era de outro grupo, né? E aqui, nos bastidores, no começo do ano, já começa a movimentação. E já não me encantava mais pertencer ao outro grupo, né? Porque eu não via mudança das coisas. E eu conversava com um colega meu, e a gente, no bate-papo, dizia, cara, vamos fazer o nosso grupo. Ele, que grupo, Jussara? Eu digo, vamos fazer uma terceira via. Né? Ele, que terceira via, Jussara? Aí ele, mas tem uma movimentação dos professores que vão fazer e tal. E passaram-se os dias. De repente, eu recebo a ligação de Eduardo. E aí ele começa. É a doutora Jussara? Oi. Ah. É porque nós somos um grupo de professores. Quando ele falou assim, professores, eu disse, é a terceira. Eu disse, é a terceira via. Pronto, já encantou meu coração. E assim nos unimos. É dessa forma que eu chego até Eduardo. E o que é que me encanta nele? Esse espaço aqui que ele me dá, né, de pegar uma mulher advogada do interior e colocar no lugar de fala. Ele coloca na mesa, eu estou aqui com ele, encabeçando essa chapa. Ele me traz de um interior que minha população no meu município, ele não ultrapassa 17 mil. Conheço Cristinápolis, é um município bem distante, inclusive, da capital. É um né? município muito pequeno. E você trazer uma advogada de lá, você vê o compromisso da chapa. O compromisso que a representatividade tem com a advocacia do interior. Né? E é esse o compromisso que eu quero trazer e agregar à chapa, de ter uma responsabilidade com a advocacia do interior, de que nós sejamos visualizados, porque nós somos esquecidos pela atual gestão. E não adianta. Essa visibilidade, ela ocorre a cada 3 anos em épocas de eleições. Então, nós temos que ter a nossa vez. É assim que compõe essa chapa da representatividade, que ela é terceira via de verdade. Entendido. Ô, Duda, deixa eu só complementar, Complemente, por favor. fica à Sabe que vontade. professor é horrível, né? A gente tem professor, que falar, né? Porque controlando. aí você tem que controlar. Mas assim, a forma de ingresso na nossa chapa, na verdade, a gente não exige ingresso. Né? Você não precisa pagar ingresso para que você possa fazer parte da nossa chapa. Então foi assim que a gente construiu. E nós construímos dessa forma, né? Contagiando os nossos colegas advogados, contagiando os nossos colegas advogados, nossos ex-alunos hoje, que são advogados militantes. Então o contagiar, né, um ao outro, nós fomos formando as nossas chapas e juntos construindo nossas ideias e ideais, porque a nossa chapa não é formada, né, por uma única cabeça. A gente forma de forma coletiva mesmo. A gente tem todo o nosso projeto, ele é feito de forma coletiva. A gente visa a coletividade, a gente visa o advogado como um todo. A outra pergunta, que eu também acho que já foi um pouco respondida na primeira, mas a gente pode explorar mais um pouquinho, é que gestão e capacitação, né, tem se tornado, assim, os recursos de sucesso e essenciais para o sucesso da advocacia de forma geral. Então, tem muita gente também que não tá em grandes escritórios, é equipe, né? Eu brinco muito que a gente tá começando, eu falo também aqui em nome da Jovem Advocacia, da qual eu faço parte, sou uma advogada jovem ainda, graças a Deus. Então, que tipo de programa de capacitação a sua gestão pretende implementar, ou seja, algo que não tem, para ajudar esses profissionais na advocacia, e como isso seria executado, para dar esse suporte, esse apoio? Ah, que bom. Então você pegou assim no nosso tendão de Aquiles. A gente é muito caro, né, a formação do advogado no início de carreira, porque a gente sabe que tem uma parcela de advogados que estão iniciando a sua carreira e eles precisam de atenção. E não quer dizer que nós não vamos dar também atenção aos advogados que já têm um tempo de caminhada. Mas o que é que nós temos para o advogado início de carreira? Primeiro, escritório.
Porque a Escola Superior de Advocacia não auxiliar, né, não fornecer instrumentos para que o advogado iniciando a carreira ele construa o seu primeiro escritório de forma de ter uma consultoria de gestão e uma consultoria, inclusive, né, de como ele proceder nos seus primeiros passos. Veja que a nossa gestão, a gente tem como objetivo qualificar tecnicamente, né, agregar conhecimentos de forma técnica ao advogado e à advogada em geral, mas também, né, fornecer e dar essa possibilidade do advogado também poder conhecer sobre gestão de escritório. Né, nós temos como uma proposta, né, até o professor Jefferson Menezes, ele que será, né, o nosso presidente da Escola Superior de Advocacia, a gente conversa bastante, né, de implementar uma incubadora, né, dentro da ESA, ela financiada pela OAB, até porque a gente tem um pagamento de anuidade, para que nessa incubadora empresas, institutos de pesquisas, possa criar, né, stand-up, né, possa criar sistema, software que possa ajudar na gestão dos escritórios e também que possa ajudar na gestão da próprio dia a dia do advogado. E Duda, você falou, né, sobre uma realidade de advogados que é muito caro para a gente. É aquele advogado que não está inserido dentro do escritório de advocacia. A gente olha para esse advogado, a gente tem projetos com esse advogado, a gente tem propósito, porque a gente sabe, né, que muitos dos advogados eles não estão inseridos nos escritórios, mas eles precisam ser olhados. E esse, né, é uma grande preocupação, a gente olha com bastante, né, entusiasmo, a gente olha com bastante cuidado para o advogado também que não está inserido dentro dos escritórios de advocacia. E também a gente também falar de formação, né, é falar dos cursos à distância, né? A gente sabe que a gestão atual, ela envia os cursos, né, que acontece aqui, né, na capital, até mesmo os cursos online para as regionais. Mas não, a gente quer interiorizar justamente a Escola Superior de Advocacia para que o advogado ele possa ter acesso a não um curso de extensão, a vários cursos de extensão, porque me angustia bastante quando eu ouço que um advogado está fazendo um curso de extensão em outra escola superior diversa aqui de Sergipe, né, porque nós temos um arsenal de professores muito bom, muito bem qualificados, onde possa fornecer e ajudar a agregar os nossos colegas advogados e advogadas. De novo, você adiantou uma pergunta. Então- Eu vou pedir só um minutinho para eu agradecer aos nossos patrocinadores Por aqui, favor. quem faz o podcast acontecer, quem faz o Baldingcast acontecer. Mais uma vez, agradeço aqui a iPhone Barato Aju, o nome dispensa comentários, SVN, assessoria de investimentos, desculpa, na pessoa de Wilden Júnior, que já esteve aqui com a gente gravando um podcast sobre gestão financeira, e a Jet Sales, que Arthur Verona também já esteve aqui com um podcast excelente, todo mundo aqui fala bastante para conversa com a advocacia. Mas voltando, você queria falar alguma coisa? Eu lhe interrompi? Quero complementar. Veja, e a gente tem que trazer, a problemática, né, do advogado do interior, dele não participar, né, de capacitação, dos cursos de qualificação, porque por conta de deslocamento. Por exemplo, eu que moro em Cristinápolis, se eu for me deslocar para a instância, é 1 hora indo e 1 hora voltando, né? Então, tem esse cansaço, o curso é à noite, eu sou mãe, eu não tenho essa disponibilidade de tempo. Então, por que não ter na nossa ESA, cursos online, que isso ocorre em outras seccionais, por exemplo. Perfeito. Entendi. Entendeu? Entendi a complementação da resposta. Aqui a gente já vai puxar direto para a próxima pergunta, que era justamente sobre tecnologia e inovação. Como a Chapa 1 planeja apoiar a implementação de inovação e tecnologia no exercício da advocacia. E aqui, principalmente, para o escritório de pequeno e médio porte, né? Aquele que não tem acesso a grandes sistemas, aqueles escritórios que não têm acesso a tudo que a gente vê de inovação e tecnologia, que a maioria dos grandes já tem aí, faz tempo. Então, a gente fala justamente, né, dessa implementação da incubadora. Para que essa incubadora, ela é financiada pela própria OAB, né, através da sua Escola Superior de Advocacia, ela possa criar com as startups, com institutos de pesquisa, os convênios com as próprias instituições de ensino, para que a gente possa dar ferramentas para que o advogado, aquele que não esteja inserido em um grande escritório, que não tem um sistema, né, de gestão, inteligência artificial, hoje é uma realidade no nosso judiciário, e por que não a gente também preparar e a gente oferecer
aos advogados, né, que não tem uma capacidade financeira para que possa adquirir o seu sistema e também que seja financiado pela própria ordem. Então, a gente tem, né, a inteligência artificial, né, a gente tem essa questão da virtualização, a gente tem essa questão do agregar conhecimentos por meios, né, da própria internet, né, das redes sociais. Então, a gente vem com isso com muito cuidado, porque a gente entende que uma prerrogativa, né, respeitada, ela vem antes, né, do agregar conhecimento, da capacitação. Então, aquele que se capacita, aquele que sempre está à frente, né, de obter cada vez mais conhecimento técnico, eles vai estar à frente de qualquer atividade profissional. Então, esse é um dos nossos, né, remas. A gente fala que, como a gente tem muito professor, né, graças a Deus na nossa chapa, a gente diz que a escola, né, a academia, a gente vai exercer com muito afinco, né? Então a gente, é lógico, é um lugar de excelência para nós, mas também é um lugar de excelência a parte de toda a gestão, porque a gente também tem várias propostas muito interessantes para a CAASE, né, onde ela realmente tem que ser uma casa de assistência para o advogado, e não só para o advogado, mas também para a família do advogado. Né? Nós não temos nenhum programa de financiamento, por exemplo, daquele advogado que quer construir seu primeiro escritório. Né? Nós não temos um plano de saúde que realmente atenda às necessidades básicas, né? Onde seja acessível a todos. E, Duda, você trouxe uma questão bem interessante, né? E a doutora Jussara também está aqui conosco. E vocês são advogados onde vocês se denominam como advogados do interior, né? Mas a gente vê que isso aí também é uma espécie de segregação. Porque não existe aquele jornalista do interior, todo mundo jornalista, é o radialista do interior. Não, somos todos advogados e advogadas. Então a gente precisa, né, acabar com até com essa cultura que a gente vai trazendo de forma inconsciente. Né, que um dia até conversava com a doutora Jussália, dizia, mas eu não me incomodo que sou chamada como advogado interior. Mas a gente tem que ver que essa cultura inconsciente, às vezes, e muitas vezes, ela segrega. E esse não é o nosso objetivo. Você também que milita, né? A gente conversava aqui lá na cidade, no município de Itabaiana, você sabe Exatamente. também da realidade dos advogados dativos. Né? Como faltou a efetividade para que realmente os advogados dativos continuassem tendo a quantidade de processos, né? Hoje eles não têm possibilidade de acompanhar, né? Qual é a sua vez, né, de estar atuando como dativo, da gente fazer uma tabela, né? Uma tabela que seja toda ela de forma homogênea para que o advogado dativo ele possa exercer sua atividade, porque a gente sabe da realidade dos advogados, das advogadas que têm um exercício dativo que muitas vezes é o único centro de, de fomento, até mesmo de alimentos para eles. Então, tudo isso, né, está dentro do nosso radar e tudo isso a gente conseguiu porque a gente ouviu o advogado. A gente busca justamente que o outro advogado ele seja contagiado pelas nossas propostas. E aqui, a gente pensando, né, nessa advocacia do interior, e trouxemos essa novidade, de que é fazer uma reserva de vagas nesses editais, claro, em conversa, né, o presidente da ordem, com o presidente do tribunal, fazer essa reserva de vaga para o advogado do interior, né, fazer uma reserva de vagas para a jovem advocacia, por que não? Se se a jovem advocacia ela tem um tratamento diferenciado quando ela paga o valor da anuidade menor, por que não inserir isso no edital também? Tudo isso é proposta da representatividade. Perfeito. E aí a gente falou aqui da advocacia da advocacia em geral, né? E a valorização da advocacia acho que é um termo muito discutido para todos nós, né? Que aqui atuamos na área. Então, é um tema muito importante para a classe. Quais seriam as ações, né, propostas para fortalecer a imagem e o respeito do advogado na sociedade? Hoje em dia a gente tem aí diversas questões que desvalorizam o advogado pela quantidade de advogados, enfim, tudo mais. Sabemos, passamos por isso, acredito que todos nós. Então, quais são as propostas da chapa para fortalecer essa valorização da advocacia? Quer falar ou posso falar? Pode falar. Vamos lá, Duda. Ela ficou com vontade, eu percebi. Mas vai, porque senão Não, eu vou dizer que só eu complemento, falando. eu Não complemento. se preocupe, a gente Duda, vai aqui. é bem interessante porque debater. a gente vê que hoje, né, há uma necessidade de uma atuação mais eficiente da nossa ordem quanto à sociedade. Né? Então a gente tem dois polos, né? Como professor, tem o polo da sociedade e tem o polo dos advogados. A gente tem que ter a preocupação nessas duas entradas da ordem.
A gente sabe que, né, que a advocacia ela é essencial para a justiça. Então, a gente tem, né, primeiro passo, né, a comunicação entre as instituições. Né? A OAB precisa comunicar melhor, né, estreitar as relações com os órgãos, com o Tribunal de Justiça, com os órgãos públicos, para que a gente possa realmente, né, e de forma bem incisiva atender às necessidades tanto dos advogados quanto da própria sociedade. A gente, né, tem comissões, né, que precisa estar sempre em contato, né, com a direção, com o nosso conselho seccional, com o nosso conselho, né, federal. Então, fazer uma gestão onde há, né, uma conversa na própria gestão. E a gente vê que realmente, né, hoje na atual gestão, né, eles pecam um pouco. A gente não vê as comissões fazerem efetivamente o seu papel, né, perante a sociedade e também, né, o papel com os próprios advogados. Então, a gente tem como, né, uma proposta de gestão, né, da nossa chapa 1 é justamente a gente qualificar os advogados, porque a gente vê, né, da importância realmente o histórico, não só em Sergipe, mas no Brasil, é que o advogado ele está cada vez mais perdendo um pouco seu valor. Então a gente tem que resgatar o valor e a valorização, né, do advogado à justiça e à sociedade. E essa valorização ela vem primeiro onde o advogado ele precisa se sentir representado. Tem que ter a OAB como uma casa que acolha a todos os advogados, né? Independente, né, de qual seja, né, a sua área de atuação e até mesmo o seu tempo de profissão, né, de atuação na advocacia. Então, a gente precisa primeiro acolher. Eu vou valorizando, eu vou agregando conhecimento, eu valorizo mais ainda o advogado, eu vou fazendo ações onde há o diálogo entre as institucionais, ele é cada vez mais estreito, eu vou valorizando também a advocacia, eu agrego conhecimentos ao advogado, né, por meio de cursos, por meio de capacitação, por meio de consultorias, por meio de parcerias, eu valorizo ainda mais a advocacia. Então, esse é o nosso principal, né, objetivo, é que a gente resgate. Nós estamos vivendo um tempo muito bom, né, esse tempo eleitoral, né, da nossa chapa, onde está se reconectando com muitos advogados que desacreditavam na ordem, outros, né, que vêm, né, porque eles são contagiados pelas nossas ideias, e isso está sendo bem positivo. E em tempos, né, de Instagram, nós temos que ter o maior cuidado, porque a utilização das redes sociais, elas não estão sendo feitas de modo correto, né? Nós, para o marketing jurídico, não é assim? Então, há uma série de cometimento de infrações por parte do advogado que, às vezes, é por desconhecimento. Então, nós temos que ter uma OAB atuante e também chamar, por que não, Tribunal de Ética, em situações reiteradas, né? Para corrigir, nós precisamos corrigir. E qualificando eles, dando conhecimento, reforçando, é o modo como vamos corrigir essas situações. E valorizando a advocacia. E valorizando a advocacia. Nós precisamos ser respeitados. Perfeito, perfeito. Entendi, inclusive o objetivo. Vou fazer uma pergunta também que vai para a valorização da advocacia, agora mais da minha área, que é da jovem advocacia, da qual faço parte, já falei aqui, inclusive. Quais seriam, né, as medidas que vocês planejam para implementar e fortalecer a participação da jovem advocacia? Porque, assim, o jovem advogado, acho que talvez ele seja um dos mais desvalorizados, né? Dentro da carreira. Quando você está começando, a gente defende que o número de inscrição não define sua competência, mas a gente tem muito. Às vezes, a gente é desvalorizado dentro do próprio tribunal, por outros colegas. Eu já fui desvalorizado, inclusive, em audiência, assim, situações constrangedoras. Como a OAB pretende implementar medidas para essa valorização ser fortalecida dentro da própria advocacia, mas também para que o jovem advogado participe dentro da própria instituição. Primeiro, a OAB ela precisa fazer um trabalho em que a sociedade como todo, todos os órgãos, eles entendam que mexeu com um, mexeu com todos. E aí a gente vai dando, né, a valorização da advocacia do início de carreira, e me perdoe só modificar um pouco o termo utilizado, porque a gente também entende que o ser jovem advogado já é um motivo de segregação, né? Isso eu ouvi de um jovem advogado. Então, como eu falei, as nossas ideias foram construídas a partir da escuta, e um advogado, né, como a gente sempre denomina, de início de carreira, ele falou: mas professor, eu me incomodo ser chamado de jovem advogado, porque eu tenho 3 anos de advocacia
né, tenho um escritório de médio porte e eu me comporto como um advogado que já tenha um tempo, né, de exercício de profissão. Então, isso para mim é um tipo de segregação. Então, a gente vem, lógico, sem deixar, né, de ter atenção voltada para os advogados de início de carreira, mas que a gente possa também fazer com que ele participe, ele seja efetivamente um protagonista da gestão atual, da gestão da OAB, um protagonista onde a gente precisa entender, né, que o fortalecimento da nossa classe, a gente vai fazer com que as prerrogativas elas sejam cada vez menos violadas, porque o órgão que está violando sua prerrogativa precisa entender que ele não está mexendo com a doutora Maria Eduarda, ele está mexendo com toda a advocacia. E isso vem, né, de um conjunto, né, de fatores, né, de valorização, de respeito, de compromisso. Então, a gestão moderna é um dos nossos passos, a gestão inclusiva, né, a gestão participativa, uma gestão que verdadeiramente ela seja feita para os advogados, com os advogados e pelos advogados. Então, os advogados de início de carreira, eles têm, né, o seu lugar especial na nossa gestão, porque a gente não quer tão somente, né, agregar conhecimentos técnicos, mas também agregar conhecimentos de gestão. Conversávamos antes de, né, gravarmos aqui, né, junto com a Baldi Incast, e falava que vocês, né, têm esse aspecto técnico-jurídico, mas também fala de outras áreas relacionadas ao direito. E é isso que a gente também quer fazer na gestão da ordem, né? Não só agregar conhecimento técnico, mas também, por que não, oferecer uma consultoria, né, para que você possa implementar o seu negócio, né? Por que não, né, como a doutora Jussara trouxe, né, pegar a comissão a técnica, né, de ética e por que não apresentar para o advogado as formas, né, dele utilizar as redes sociais para que ele possa também se fomentar e se colocar no mercado de trabalho. Perfeito. Quer complementar? Ou tá excelente? Está ótimo. Ainda dentro de valorização da advocacia, eu acho que um tema muito discutido ultimamente é o aumentamento dos honorários advocatícios, né? Então, como a gestão vai trabalhar na proteção dos honorários, principalmente nas condenações ínfimas que a gente tem tido em relação ao Tribunal de Justiça, principalmente em ações indenizatórias? Primeiro é o diálogo, né? Acho que quando a gente estreita as relações institucionais, a gente consegue imprimir um parâmetro, né? É uma realidade, a gente ouve bastante sobre, né, o baixo percentual, o arbitramento efetivo dos honorários, e eu nem digo pelos próprios órgãos, nem pelo Tribunal de Justiça, né? Mas o nosso cliente, às vezes, ele quer chegar na nossa mesa e dizer o quanto que a gente tem que cobrar ele. Né? Isso eu fico assim, fico com muita raiva, né? Porque a gente precisa, e aí parte dessa valorização é uma OAB mais efetiva, uma OAB mais participativa, uma OAB onde tenha esse intuito de estar em comunhão, né, de valorização, a gente vai assumindo o nosso papel. Então, estreitar as nossas relações com o próprio Tribunal de Justiça, né, para que a gente implemente, né, nem tabela, mas a valorização do advogado, porque tem que passar do próprio judiciário. Né? Quantas vezes a gente recorre de uma sentença, né, vai fazer uma sustentação porque fomos condenados, né, recebemos um percentual de sucumbência, né, ínfimo. Né? Ah, mas o valor da causa é alta. Sim, mas é o nosso trabalho. Então, a gente, partindo de um coletivo, né, de uma unidade, de uma união de forças, a gente consegue, sim, também quebrar essas barreiras. Então, tudo passa, né, a valorização sempre passa do diálogo, né, para que a gente sempre chegue cada vez mais forte junto ao Tribunal de Justiça, aos órgãos judiciários. E aqui, né, eu quero fazer uma observação, que essa situação que você nos questionou, ela foi pauta, né, das propostas da atual gestão, né, e que ele afirmava que iria fazer sustentação oral. Eu nunca ouvi dizer que ele esteve lá para fazer essa sustentação oral, né, na busca dessa valorização, né, de honorários. E o caminho é esse, é o diálogo. Dentro também da situação de honorários advocatícios, nós não podemos esquecer dos advogados dativos. Por quê? Porque a resolução que foi aprovada hoje no tribunal, lá não prevê, né? Ela não tem a tabela do valor dos honorários que o advogado dativo ele vai receber. E ficou a cargo, né, deles, após a homologação da resolução, divulgar. Mas até hoje isso não foi feito. E aí como é que a gente fica? Né? Como é que o advogado dativo fica? Essa situação ela precisa ser resolvida. Né? E nós estamos aqui para abraçar a advocacia dativa, o advogado início de carreira e toda a advocacia.
sergipana. E também, né, a OAB ela precisa participar, né, do planejamento estratégico junto com o próprio Tribunal de Justiça. A gente nem vê, né, se a OAB participou ou não, né, é justamente essa força, né, que a gente sabe que a OAB tinha muito mais, né, e precisa retomar. Acho que é isso que a gente vai conseguir, né, quebrar essas barreiras que foram construídas pelo próprio judiciário. Perfeito. Agora, já para a gente finalizar, chegando aqui na última pergunta, quais seriam as principais mudanças? Vocês estão aqui hoje concorrendo ao pleito eleitoral. Então, a gente tem várias propostas, vocês trouxeram várias propostas bastante interessantes aqui para toda a audiência da Baldwin, que é composta majoritariamente por advogados, né, conhecerem as propostas. Então, dessas propostas, qual é a mudança que lá no final, se a chapa 1 foi eleita, lá no final do mandato, o que é que você gostaria de ver implementado por vocês e como vocês imaginam que a OAB, a gestão lá no final do mandato. É Pensando interessante, grande, né? né? Eu digo que A gente sonhar baixo e sonhar alto, sonhar baixo dá no mesmo trabalho. Então a gente sonha A alto. gente sempre parte do pressuposto de que a pessoa é a mais importante. Então, primeiro é a valorização do advogado, né, como um todo. A gente quer ser essa marca, né, nesse próximo triênio. Nós, advogados, fomos valorizados de maneira integral, no que se refere ao conhecimento técnico, no que se refere ao assistencialismo, no que se refere à participação dele na gestão, né, da própria ordem, mas também a participação dessa gestão para com a sociedade, para que a gente reconecte cada vez mais, né, com essa força que a própria advocacia tem, né, que o nosso Estado ele seja um Estado de verdadeira representatividade. Né? Eu sou um homem, né, estou à frente, né, do nosso movimento, mas qualquer um precisa se sentir representado através, né, da nossa gestão, porque a gestão não é feita, né, somente por uma pessoa. Sonho que se sonha com uma pessoa só é um sonho, mas sonho que se sonha com vários, né, em conjunto, se torna uma realidade. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, né, de que verdadeiramente o advogado ele se sinta representado, né, tenha a sua casa, a OAB, como a casa acolhedora, como a mãe que vai acolher em qualquer das situações, sabe que alguém vai estar lá para defendê-los. Perfeito. Da nossa parte, encerrou as perguntas, mas eu vou abrir um espaço para vocês falarem com a nossa audiência, falarem com o público que vocês querem conquistar, né? E deixarem as considerações finais. Eu vou passar um pouco para a Jussara, né, para ela falar um pouco, e daí eu só finalizo. Só Obrigada, arremata. Dudu. Então, veja, eu, quanto advogada do interior, essa desconstrução vai ser horrível na minha vida. Eu vou precisar fazer terapia. Vai ser difícil. Mas, enquanto advogada do interior, eu espero muito, do fundo do meu coração, que nós, advogados desse local, sejamos vistos, amparados, assistidos, certo? E não colocados no lugar que estamos, né? Que é de total esquecimento. Nós também precisamos dos mesmos benefícios que os advogados que estão na capital recebem. Sejam cursos, sejam serviços da CASE, sejam consultas médicas, sejam descontos. Tudo isso nós merecemos. E interior é um local esquecido. É isso que eu espero. E chamo a todos, né, que se identificam com isso, com esse desejo, vem para representatividade. Isso aí, então primeiro, né, a nossa chapa, ela tem, primeiro é uma chapa onde vê, né, onde todos têm o seu lugar, né, mexeu com um, mexeu com todos, onde a gente tem uma campanha a baixo custo, porque a gente vê que a conta não bate dessas campanhas milionárias, então a gente vê que essa campanha de baixo custo, onde a gente quer agregar conhecimentos, valores para a advocacia, né, ter um assistencialismo efetivo, ter uma participação da ordem na sociedade, na vida do advogado, porque a nossa maior preocupação é o advogado. Então, essas são as nossas propostas, né? Isso é que a gente vê que essa terceira via, nós somos o único grupo onde nós não temos, né, nenhum apoiador político, empresário, grupos grandes dos escritórios aqui de Aracaju. Então, somos verdadeiramente a terceira via, onde essa terceira via ela vem como a inovação. Né, os outros grupos, né, que estão aí, as outras chapas, né, já foram de gestão, a doutora Ana Lúcia com a doutora Clara, o grupo que já tem esse grupo político, está construindo agora as nossas ideias, os nossos ideais, então a gente está construindo, né, com esse engajamento, né, para que a pessoa realmente ela se sinta, né, motivadas a participar, né, do nosso grupo, da nossa gestão.
Gente, muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Jussara, por estarem aqui, por aceitarem o convite da Balde. Essa é uma série especial de episódios que a gente não costuma fazer. E aí eu ressalto a toda a nossa audiência a importância das eleições, a importância de fortalecer a ordem, a importância de uma OAB forte, a importância da participação de todos. E fiquem conosco, acompanhem os próximos episódios, todos os candidatos à OAB Sergipe estarão aqui presentes. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu só me permita, Duda, né, como professor, a gente sempre deixa a reflexão, né? Hoje nós temos em torno de 9.200 advogados aptos a participarem da eleição e um dos requisitos é a adimplência. Então nós temos hoje na seccional de Sergipe em torno de 17 mil advogados inscritos, onde temos quase 50% de inadimplência. E a reflexão é, será que essa inadimplência, a OAB, ela está fazendo o seu papel de acolher o advogado e, ao mesmo tempo, ser esse parceiro do advogado, ou ela está cada vez mais motivando as inadimplências porque verdadeiramente não está se sentindo representados? Então, esse aí que fica o meu questionamento. Deixou a reflexão para o final, tudo certo. Isso. É bem típico do professor, né? Pra gente pensar, fazer o dever de casa. Bom, gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Baldcast. Deixa eu lembrar, viu? Ativa o sininho, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau.